Graça e paz, meu amado, minha amada. Estamos mais um dia na presença do Senhor e pela misericórdia dele estamos de pé. E quero primeiramente aqui agradecer a ele por nos estar concedendo vida nesses dias tão difíceis e o quanto é importante para nós esse momento no que diz respeito a sabermos a comunhão, a necessidade da comunhão que nós precisamos estarmos e muitas vezes desprezamos, rejeitamos essa comunhão, mas que ela venha a ser um ato de reflexão para que nós possamos entender de que isso é fundamental até que Jesus volte. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, o culto de oração e jejum, e a igreja não para. Eu quero deixar algo bem claro de que o inimigo já sabe disso, mas que nós precisamos trazer essa percepção para nossas vidas, de que se ele tentou paralisar ou destruir a igreja com essa pandemia, ele se equivocou totalmente e vai continuar equivocado. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a igreja ela se expandiu, porque como nós entendemos e nós falamos que nós somos a igreja do Senhor, o culto ele é racional, ele tem que ser a todo instante, e isso não vai deixar de acontecer e não deixou de acontecer, ou seja, agora cada casa, cada servo do Senhor é uma igreja espalhada por todo lugar nesse mundo e a igreja se fortaleceu mais ainda. E aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, estão vivendo Cristo, irão viver essa concepção, esse entendimento. Eu quero deixar a palavra que está em Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, que assim diz o texto, somente o versículo 12. Fala assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Eu vou repetir, amados. Eu vou repetir agora em outra versão, uma versão mais atualizada, na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, fala assim, ó, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quem prometeu? Foi Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Amados, esse texto e essa carta de Tiago, nós entendemos que bem-aventurado, ou seja, os bem-felizes, aqueles que estão felizes no Senhor, o homem que é feliz no Senhor, ele suporta com perseverança. Não há situações que há de fazer com que nós venhamos se distanciar de Deus, ou seja, se afastarmos de Deus, muito pelo contrário, aquilo que aparece impossível para mim e para você é o motivo que nós temos mais ainda de se aproximarmos de Deus, porque é nele que está a nossa confiança. E se não for nele que não estiver a nossa confiança, eu sempre digo o seguinte, não é nem melhor continuarmos caminhando, a verdade é essa. Porque o que acontece? A minha decisão, ela está em Deus. Aquilo que eu digo que muitas vezes as pessoas têm usado como chavão, pegam muitos versículos bíblicos e deixam todo o seu contexto de lado e acaba sendo pretexto para qualquer coisa, ele acaba sendo um chavão, ele acaba sendo um amuleto e não é isso que Deus quer. Ele quer que a palavra dele seja eficiente para nossas vidas. Por isso o texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada de dois gumes a ponto de cortar e dividir a alma do espírito e as juntas das medulas, a ponto de discernir os pensamentos e conhecimentos, o único que pode penetrar no nosso coração. Então é assim que é a palavra de Deus, então ela não pode estar distante de nós de forma alguma e nós precisamos vivê-las. O próprio texto de Tiago, ou seja, a carta de Tiago, diz ali que nós devemos sermos praticantes dessa palavra. E quando eu digo praticante, eu gosto de ser insistente com algumas coisas porque parece que as pessoas não entendem. Praticante, é exercitar aquilo que é a palavra.
Então, quando ele diz que o bem-aventurado é aquele que é perseverante, perseverante é a qualidade. Essa palavra ela nos leva para um conteúdo de que diz que é daquele que não desiste facilmente. Que não desiste facilmente. E eu, com uma busca de um estudo, de um conhecimento, na minha conjectura, no meu ponto de vista, eu interpreto até de outra forma. Eu sempre costumo dizer que perseverante é aquele que não desiste, porque nós que somos separados por Deus, somos escolhidos por Ele, nós não temos que termos um título de que, você não desiste facilmente, tudo bem, tá legal, é ok, mas eu acho melhor recebermos aquilo da parte de Deus de que não somos daquele que desistimos. Porque ele fala assim, nós não somos daqueles que retrocedemos, e sim daqueles que seguimos para o alvo, para alcançar o objetivo e o propósito que ele tem para cada um de nós. Então, toda essa pandemia que não para de ser dita e que as pessoas já estão cansadas de ouvirem vários assuntos, várias coisas incertas, porque tudo é incerto, tudo é incerto. A única coisa que é certa é a palavra de Deus. A única coisa que é certa é o nosso Deus. O restante tudo é incerto, tudo é incerto. Nada porque são coisas do homem, aquilo que uns acham uma coisa, outros acham outra, e acaba ficando essas indecisões, essa confusão toda, e não chegam a denominador comum algum, e nem vão chegar porque é coisa do homem, mas aquilo que vem de Deus, por isso que ele fala, buscai a mim, sabei que eu sou Deus, aquietai o vosso coração, confiai em mim, acreditai em mim, eu sou o Senhor, eu sou o seu pastor, nada lhe faltará, e por aí vai, amados. Então, se a gente for ficar falando desse Deus, são tantas qualificações que a gente vai ficar aqui o tempo todo e não vamos conseguir qualificar com tudo que nós viemos falar. Então, Deus é tremendo. A gente precisa ter essa convicção de que nós somos bem felizes e somos perseverantes. Não temos por que perder o foco disso. E quando eu me retrato com essa palavra perseverança, eu sempre retorno, ou seja, eu me retrato para o texto do apóstolo Paulo, ele mandando a carta aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, quando ele diz ali de que nós somos justificados, ou seja, o que é ser justificado? É porque Jesus nos justificou. Esse é o motivo. É quando alguém nos justifica, e nós somos justificados por Cristo. Ele que nos justificou. Ou seja, nós não teríamos capacidade de ficarmos justificando, nós deveríamos falar aquilo que nós achamos conveniente para nós, aquilo que é conveniente para nós, mas na verdade nada disso justificaria. Então, nós somos justificados por Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai escrevendo e diz que isso é um dos grandes motivos de nós vivermos alegres, de nós nos regozijarmos em Cristo, porque somos justificados nele. Mas aí ele vai um pouquinho mais adiante e ele fala assim, olha, mas não é somente isso. Não precisamos, porque não tem outro objetivo que não seja nos alegrarmos no Senhor por ter sido justificado por Ele. Mas ele está querendo dizer o seguinte, mas e quando vier a tribulação? Alegre-se também nisso. Ele disse também, alegre-se nisso. Porque as tribulações são os momentos de dificuldade, são momentos de aflições, são esse momento do texto de Tiago 1 e 12 que nós lemos. São as aflições que vêm e que vai ter o tempo todo, Eu quero dar uma pausa aqui e dizer o seguinte, se alguém está pensando de que as coisas vão melhorar, meus amados, a Bíblia, ela fala totalmente claro, não tem nada que há de melhorar. Não tem nada que há de melhorar. Agora eu te pergunto, você entende de que você não está vivendo o melhor dessa terra, desfrutando o melhor dessa terra, o melhor leite, o melhor mel? É claro que estamos, amados. É claro que estamos. O que tem nos faltado? O que tem nos faltado? Ou seja, se nós temos tido o alimento de cada dia, a oração do Pai Nosso tem se feito presente em nossas vidas porque o pão de cada dia não tem nos faltado. Então, vamos olhar para isso, vamos entender de que se estamos imaginando de que as coisas vão melhorar, nós podemos com toda a convicção falar assim, isso vai passar e vai passar. Mas outras coisas virão. E quando virem,
nós estaremos preparados para suprir novamente em Cristo, não pela minha força, não pela tua força, mas em Cristo. Então, a perseverança é isso, ser perseverante é isso, não desista. Eu volto novamente para o texto que nós paramos aqui para essa pausa, de falar que as coisas não vão melhorar no que diz respeito a ter um mundo melhor. Mundo jaz no maligno, Nós estamos aqui somente de passagem. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito melhor do que eu e que você possa imaginar. Então ele diz ali que essa questão de nos alegrarmos também nas tribulações, isso produz a perseverança. E a perseverança, volto aqui a repetir, na minha conjectura, no meu ponto de vista, é justamente daquele que não desiste. E essa perseverança, ela produz experiência. E quando você passa a ter experiência, você passa a ser verdadeiramente um instrumento na mão de Deus para que você possa passar para aqueles que estão passando pela mesma dificuldade que você passou, uma experiência que você viveu, um testemunho vivo. E a partir do momento que produz esperança, a experiência, aí vem a esperança. E a nossa esperança está em quem? Está em Cristo. Então eu vou aqui novamente no texto de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, suporte com perseverança, não desista. A aprovação. A aprovação, se nós vermos essa palavra, ela vem de prova realmente, é de prova. A aprovação é diferente da tentação. No entanto, quando Cristo foi levado pelo próprio Espírito Santo, foi colocado em prova, mas não foi o Espírito de Deus que tentou a ele. E ele passou pela tentação, aquele momento tinha que acontecer para que pudéssemos trazermos para os nossos dias de hoje, para nossas vidas, que nós somos muito mais abaixo de Cristo, muito mais abaixo de Cristo, entendermos de que no momento em que estivermos sendo provados, ou seja, nós precisamos sermos aprovados, porque a tentação ela vai vir. Quando ela vem para querer arrebentar, ela vem para querer nos distanciar. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, fugir da aparência do mal. Então, estamos passando por uma aprovação. Estamos passando para sermos aprovados. Para dizermos para esse mundo que nós não vamos desistir do Deus que nós servimos. Que nós não vamos desistir. Parece loucura, não é isso? Mas não é isso que a Bíblia diz? Aquilo que parece loucura para o mundo, ou seja, é muito eficaz no reino dos céus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tento ser sempre sucinto nas palavras, mas eu também não consigo ficar me prendendo aquilo que Deus quer falar, mas que possa ser uma palavra de suma importância para a sua vida, para a minha vida, e de que nós possamos confiar, sermos perseverantes na palavra do Senhor. E no final do versículo ele fala, porque depois de ter sido aprovado, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então ele prometeu, não tem motivo algum, coloque isso na tua mente, no teu coração, seja realmente resistente, perseverante, não desista de confiar de que Deus prometeu, nós iremos recebermos a coroa da vida. Iremos, se vencermos as tentações e formos aprovados. Então que Deus possa te abençoar ricamente. E uma coisa diz que a força do inferno não iria se prevalecer contra a igreja, e não vai, isso não vai acontecer nunca, porque está escrito. Então, eu e você somos a igreja, então você está aí, continue fazendo o papel da igreja, e nós vamos continuar fazendo isso. Nós nos espalhamos para que a igreja crescesse e se mantesse mais forte, mas não somente confinados sim, pela exigência, mas fazendo isso que estamos fazendo, expressando esse amor de Deus e a palavra do Senhor. Que Deus possa continuar lhe abençoando rica e abundantemente. É o desejo do meu coração e é o desejo do próprio Deus para a sua vida. Deus te abençoe.